Olá, sejam bem-vindas. Este é um podcast de 4 amigas terapeutas, onde discutimos a vida cotidiana das mulheres pela visão da psicologia e da psicanálise. Eu sou a Fernanda e sou psicóloga. Eu sou a Ana e sou psicóloga. Anitta, psicóloga. Marina, psicanalista. Bom, nosso tema de hoje é Depois dos 30. Sua vida como você não imaginava. Imagina, quando eu tiver 30, eu vou morar numa mansão. Vou ter 2 Ferraris, 5 filhos. Perfeito! E serei milionária. Mas antes, né, da gente começar a falar sobre o tema, segue o nosso Instagram, que é fogonodivan.pod, que lá a gente vai colocar mais conteúdo sobre o tema, discutir mais, trazer conceitos de livros, filmes, séries, enfim. Então, segue a gente, fica ligado por lá. Bom, vamos começar aqui, né, a falar desse tema. Trintei daí. Trintei daí. É bem por aí. Bom, tem um conceito, né, social sobre a crise dos 30 anos. Não é um conceito técnico da psicologia, né, e nem é algo universal, mas é algo que a gente ouve falar muito e acontece muito, que é aquele período de questionamento, reflexão, angústia. E aí, o que eu tô fazendo da minha vida? Aqueles 30 anos é assim, você já não é mais um jovem, mas você está atravessando a ponte para, né, chegar mais perto dos 40, 50, 200. Sim. E quem nunca idealizou uma vida adulta, perfeita, né, até os 30, que atire a primeira pedra. E é um período, né, que gera muita ansiedade e angústia. Porque imagina você ficar se questionando, tudo bem, né, tá chegando próximo dos 30, mas o que eu tô fazendo, né? Eu moro de aluguel, não tenho uma casa própria. Ou eu não fui promovida no trabalho ainda. Eu não arrumei um parceiro, não tenho filho. Enfim, todas essas questões existenciais. Tudo tá sendo muito diferente do que você tinha imaginado antes, né? E assim, quando foi o período que foi imaginado que aos 30 tudo seria tão perfeito? Ou antes até. Quando você é criança, quando você é adolescente, que você ainda não tá amadurecido, você ainda não tem muita noção da vida, né? Então, aquele viés ali é muito da tua família, é muito do conceito do adulto que você enxerga ali dirigindo um carro e acha que ele já tem tudo, ou, né, vê ele arrumado para ir trabalhar e acha que ele tem uma profissão super legal. Então, acho que também é olhar para essa criança e para esse adolescente e entender que naquele momento ele não sabia o contexto, muito, né? Ele não sabia muito da vida, né? Mas eu não acho sabia que nada, gente. Nada, porque aos 30, né, a gente também não sabe tanto. Imagina ali aos 15, né? Mas eu acho muito importante falar sobre essa crise, porque ela acontece, ela é real, e se as angústias estão vindo, né, se tem reflexão para ser feita, é importante investigar o que está acontecendo. Com certeza, porque você percebe, né, que as expectativas da sociedade também colocam muito sobre a mulher, que quando chega no 30 você tem que, né, tá bem empregado, ou tá casado, já ter uma família, e aí quando você percebe, putz, tudo o que se espera, eu ainda não realizei. Na verdade, assim, o contexto atual, né, você vê que mudou completamente, tá tudo mais difícil. E às né? vezes até a escolha profissional que foi feita lá atrás, chega aos 30 falando... E é interessante, Ana, isso que você falou, porque muitas vezes, assim, é cobrado ali na adolescência que você tá num período de crise existencial. Gente. Quem sou eu no mundo? Os hormônios à flor da pele, e aí o que você vai ser quando crescer? E muitas vezes você com acaba... 17, 18, você precisa tem que fazer vestibular. 18, tem que fazer vestibular. Tem que fazer vestibular, e aí você escolhe ali por pura pressão, livre e espontânea pressão, acaba escolhendo uma profissão que... muitas pessoas imaginam que está escolhendo para a vida inteira. Que dizem que você tem que ser aquilo para a vida toda. Sim. E é interessante que essas escolhas, o processo de escolha é um processo sempre que
Eu sempre sugiro que seja feito de forma consciente, de forma saudável e de dentro para fora. Mas é o que a Marina falou, muitas vezes a gente cria uma expectativa de chegar nos 30 com um padrão já construído fora, né? O que os meus pais esperam, o que do meu trabalho esperam, o que as pessoas esperam, e o que eu tenho que cumprir para chegar. Aquilo que você internalizou, nossa, eu esperava que, né, eu chegasse aos 30 e tivesse esse monte de coisa. E falei, putz, eu não tenho nada disso, e agora? Né? Todas as minhas decisões que eu tomei foi tudo errado. Nossa, que coisa péssima, eu sou péssima, eu não consigo, não tenho namorado, não tenho casal, então não tenho filhos, não tenho casa, não tenho carro, então não tenho o emprego dos sonhos. Cheio de frustração, né? Achando que tudo aquilo é culpa dela, da pessoa. Certo? Escolhi mal. Exatamente. E mais uma vez, voltando para a questão da mulher. Quando chega aos 30 anos, a gente percebe, todos os temas que a gente traz aqui, são temas que a gente traz de nossos grupos de estudos, das literaturas e também das queixas que a gente percebe muito em consultório. A mulher, quando ela está indo, trintando, balzaquiano, está indo para lá, parece que ela está passando por um calvário, está indo para o calvário, porque é uma sensação assim Chegou de... Um momento, e agora? Vou ter filho e agora? agora? E aí vai no médico. Eu já tive paciente que falou para mim, eu fui no médico e o médico falou, e aí, você vai engravidar? Porque, ó, tá chegando o fim da linha. Você tem validade. Mulher tem validade. Prazo, olha que coisa horrível. Prazo de validade. E assim, né, infelizmente, né, eu acho que essa é uma questão até um pouco mais difícil, porque tem uma questão da biologia, da medicina, que coloca esse tempo, e aí não sei o quanto isso pode mudar ao longo do tempo, se vai mudar ao longo do tempo, mas hoje, para a mulher, infelizmente, é colocado esse prazo. É biológico. Que é biológico. E aí, para essa questão, tem poucas coisas para se fazer, infelizmente, né? Porque para outras você ainda tem um pouco mais de tempo, no sentido de, né, de fato você consegue fazer outras coisas. Acho que para gerir uma criança, sim, existe um limite, mas existem outras formas de você viver a maternidade, né? Perfeito. Isso pode estar incluso no seu plano. Tô falando muito da questão biológica mesmo, sim. né? Infelizmente, essa questão biológica tem uma pressão e, infelizmente, ainda não encontraram um outro caminho, E outra né? coisa que acho que a gente sofre muita pressão também, essa questão da juventude, né? Supervalorizada. Então tá envelhecendo. E com 30 anos, você começa a passar por um ponto que é assim, você começa a se olhar no espelho e algumas coisas mudaram de fato, né? O corpo, o rosto, algumas marcas começam a aparecer, a própria disposição. E também eu acho que tem uma questão da idade aí, muito da juventude, né? Assim, a gente ouve falar muito, a gente vê alguns estudos de que a adolescência tem se postergado, a juventude tem se postergado. E aí chega os 30, assim, você não é mais tão jovem, mas também... Como é que fica esses 30 que tá no meio, né? Então, eu acho que esse processo de juventude e de envelhecimento para a mulher, aos 30 ela começa a pegar. Porque né? a sociedade, estrutura familiar, cultura familiar também às vezes cobra, né? Então, 30 ainda mora com os pais, 30 né? ainda mora com os Ou pais. 30 ainda não está casado com filho, E aí né? você vê que as pessoas andam mesmo postergando, porque elas estão com mais opção também. Eu acho de poder, por exemplo, casar mais velho. Antes, assim, nossos pais, né, avós se casavam super jovens, né? E até numa escolha talvez mais pensada, né? Assim, E numa também escolha que tem mais a ver com um desejo do casamento, talvez, por exemplo, nesse caso, do que uma coisa de preciso casar. Ou e aí então casa até jovem, mesmo, né? a gente está pensando aqui, a gente está abordando aqui perspectivas comuns de como trintar, né? E perspectivas comuns, mais do senso comum, o que é? É ter uma carreira sólida, é ter um casamento consolidado, é ter já tá pensando num planejamento familiar. Essas são as perspectivas. Ter casa própria, comuns, ter carro, casa própria. E essas perspectivas, voltando mais uma vez, fora. essas perspectivas são construídas no social.
Então, assim, a crise muitas vezes acontece por conta de você achar que você tem que atingir essas expectativas do senso comum. Porque, na realidade, tudo isso envolve a idade, mas você pode chegar aos 30 e mudar de profissão, porque você fez um... Não só aos 30, você né? pode, Mas é aos porque 30, aos tá 40, falando dos 30, a gente está falando dos 30, isso. mas assim, é um processo constante de ressignificar algumas fases, porque aquilo que fez sentido num determinado momento não faz mais. Então, assim, de repente você pode escolher não casar, não ter filho, adotar um pet, virar uma mochileira, virar uma nômade digital, entende? Então, assim, a grande questão é aqui o que faz sentido para você? Gente, autoconhecimento. Mais uma vez, faça terapia. Faça terapia. Não é mesmo? Porque de repente você está se sentindo culpada e sentindo que não está atendendo essa demanda, e isso gera um desconforto, gera até uma depressão. Muitas vezes é uma depressão. Sim. Ansiedade. A comparação. Né? Porque eu tenho... Na rede social é péssima para isso, né? Sim, E falando em comparação, e falando em comparação também, eu acho que tem uma questão hoje que a gente vê sobre as gerações, né, que estão se misturando, uma questão de comparação com os pais também, né? Meus pais com 30, minha mãe com 30 já tinha 2 filhos, né? Eu já tinha nascido, ou tinha casa própria, ou estava assim, um assado. Então também eu acho que tem uma comparação com a própria família muitas vezes, né, que conquistou isso, que teve essas conquistas antes. Então, ouve a mãe falando, eu na sua idade já tinha você e fulano de tal. Então, eu acho que a comparação não é só com a rede, com algo externo, mas também com a própria família, com os próprios familiares ali também, né? Então, acho que essa questão das gerações todas estando juntas hoje, a gente vê muito essa questão da comparação não só externa com as redes, mas também dentro de casa. E muitas vezes, e também tem um fator importante também, existem muitas mulheres que optam por uma carreira e conseguem conciliar isso dentro de uma escolha de um casamento. Então, no casamento, optei por ter um planejamento familiar, tenho filhos e consigo equilibrar e consigo, com apoio, com suporte, com estrutura, eu consigo alavancar minha carreira profissional. Mas a gente não pode deixar de citar que para as mulheres existe também, por conta da maternidade, existe esse avanço profissional pode acontecer de uma forma mais lenta, até por conta de também as mulheres também têm uma diferença salarial. Isso é algo que isso é muito real. As mulheres salarial hoje ganham menos do que os homens. Gente, mas isso quem que real? Assim, existe, né? Assim, essas mulheres, elas estão aí. Mas a gente sabe que a maioria, né, sofre. Sim, sofre em ser realizada, em ser, sabe? Não é simples assim, né? Mas é só ir, vai lá, só trabalha e ganha vida. Não. Pois é, não. Então é bem mais difícil do que parece, né? Então você tá lá na sua adolescência, você fala assim, nossa, vou ter um monte de coisa, e quando você cai no mundo, você vê que não é tão fácil assim. Além de não ser fácil, muitos questionamentos surgem, né? Nossa, será que eu quero mesmo, por exemplo, casar? Ou então, será que eu quero ter filhos? Aquele seu projeto de vida dos 15, agora aos 30, faz sentido? Faz sentido nenhum, né, gente? 15. Assim, claro que tem as pessoas que falam assim, nossa, sempre sonhei em ser veterinária. Aí vai lá, né, faz vestibular, trabalha a vida inteira como veterinária, feliz da vida. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm bastante dificuldade, né? Então, e para as mulheres, né? Vocês falaram aí dessa questão da desigualdade salarial, né? E aí também a entrada das mulheres em ambientes que são tidos como mais masculinos, assim, no sentido de tipo de trabalho, né? Que hoje a mulher está mais inserida, por exemplo, em áreas... Cargos de liderança. Industrial, né? Por exemplo. E a mulher também, muitas vezes, tem que equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, chega em casa, tem uma dupla ou tripla jornada, né? Então, não é uma carreira simples no sentido de só ser inserida ou estar no mercado de trabalho, um crescimento na carreira. Tem todos esses impactos que ela dá conta... Por isso que eu perguntei, gente, quem é essa
Essa pessoa que tem rede de apoio, que tá super realizada, que tá toda... Tem, tudo bem, tem. Mas ela tem rede de apoio. Eu tenho muitas pacientes. Gente, existem cenários diferentes. Por exemplo, eu tenho um cenários. paciente em que o homem abriu mão da carreira profissional dele para cuidar do filho da casa, porque a mulher recebeu uma proposta muito interessante e a renda dela, ela se tornou a provedora da casa. Existem muitos pacientes que eu atendo que estão nesse padrão e tem essa rede de apoio, porque o combinado é diferente, porque não existe... E elas lidam bem com isso? Lidam bem. Porque aquilo, né, gente? Não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona para aquela dinâmica familiar e aquilo que é combinado, né? Então, assim... Porque muitas vezes a mulher até ocupa esse lugar, mas com culpa. Tem culpa, eu claro, acho que claro, pode gerar claro, culpa, com claro, certeza. claro. Por isso que é importante no processo terapêutico, essas mulheres estão indo cada vez mais para terapia para poder lidar com isso, porque surge, com certeza. Entendendo o que funciona na casa, né? O que Sustentar, funciona na o que família, funciona na no família. relacionamento, né? O que funciona. Porque, olha só, isso é muito legal. Pode falar, de sustentar, inclusive, o próprio desejo. De ter novos espaços. Gente, também, e tem muita né? mulher, aí que tá, né? Tem muito, aí é um ponto interessante que nós tocamos, porque tem muita mulher que não quer conciliar, que não quer exercer a maternidade de um modelo padrão que é esperado da mulher. Tem muita mulher que não quer esse papel. Tem muita mulher que escolhe não ter filho, tem muita mulher que escolhe se dedicar totalmente à carreira profissional, tem muita mulher que, enfim, são escolhas diferentes. Aí quando você bate os 30, e aí você fala assim, nossa, eu não quero, mas espera-se que eu queira, né? Aí você fala, putz, conflito, né? bateu. O primeiro conflito, né? A grande questão é essa. Bate Então, quando bate por isso que a conflito. questão toda é você, no processo de autoconhecimento, entender o que vai funcionar para você, o que você quer. Para você se estruturar para isso. Né? E não bater essa crise tão forte. Porque crise sempre vai bater, né, gente? Sempre vai ter uma crise. Sim. Mas... Novas crises. sempre Novas crises, exatamente. Nova temporada. E talvez isso também seja o que impulsiona a gente, de certa forma, né? Sim. Então, assim, porque faz você questionar e entender que, assim, se o questionamento tá vindo é porque não tá legal, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser mudado. Você se lembra daquela entrevista com a Hermione? Foi você que mandou, né? Não lembro. Então, ela falando assim, eu fiz 30. De repente, sim, eu sim. me vi as pessoas me perguntando, falei assim, cara, eu não sou casada, não tenho filhos, nossa, e agora? Tipo, Eu sou Hermione, o quê? eu sou Eu o quê? sou o quê? Eu sou o quê, Se eu não exatamente, era o que me É uma define. menina de puta sucesso, né? Pois é. Ela Mas ela ninguém também olha pra sente. isso, né? Né? Ninguém olha pra isso. Eu achei Isso, muito legal ela isso ter não é falado. cobrado de um homem. Não é, cara. Não é cobrado de um homem. Inclusive, você tem. Ó, eu conheço um Assim, monte vamos de pegar homem. assim, né, por exemplo, né, de celebridades, enfim, né? Não vê, né, fazendo essa pergunta pra um cara. Pois né? é, pois Um é. ator. Mas Cara, aí, quando essa você é a vai questão da casar? expectativa da mulher, E né? deixa que eu se fazer uma espera pergunta dela. pra vocês. Vocês tiveram a crise dos 30? Vocês passaram por isso ou sentiram isso quando vocês tiveram 30 anos? Ai, eu senti, mas eu senti que eu tava na crista da onda, assim, sabe? Você tava eu falei assim, realizando tudo. Não, assim, a sociedade falou que eu sou super bem sucedida se eu casar, tiver um bom emprego. Nossa, virei 30 já, casando, super bem empregada, felizona lá, entendeu? Mas... Eu passei pela crise dos 30 também, e eu já tava casada há algum tempo, meu filho já tava um pouco maior, e eu tava construindo minha carreira, e me bateu muito, eu lembro que o que me bateu mais foi a questão até do envelhecimento. Assim. Falei, poxa, cheguei nos 30 anos, agora eu tô velha, e comecei a repensar tudo isso. Né? Bem nesse ponto mesmo. Eu lembro até que uma pessoa que trabalhava comigo, né, que conversou comigo na época, ela tinha 40 e poucos anos, e ela me falou, calma, fica tranquila, porque você vai viver os melhores anos da sua vida, com certeza. E olha, que coisa boa que ela me falou naquela época, porque realmente eu acho que foi muito bom ter ouvido isso. E hoje, assim, quase saindo dos 30 agora, eu vejo como realmente, assim, foi um período de muita maturidade, de muita construção. E essa crise foi muito boa para eu repensar algumas coisas, né? Então, por exemplo, profissionalmente, uma coisa que estava, assim, uma coisa que eu queria, estava vindo essa pulsão, essa questão da clínica, né? E eu ainda demorei muitos anos, mas assim, foi ali que eu comecei então eu preciso me preparar para isso.
Eu preciso me preparar para em algum momento eu Essa fazer uma crise- transição de carreira. Essa crise serviu para isso, né? Para você repensar Muito. a sua carreira. Em tudo, Ótimo, assim. que importante. Não tô conseguindo ficar tanto tempo com meu filho. O que eu tô fazendo é legal? É isso mesmo que eu quero? Eu quero focar na minha carreira? Isso pra mim é importante agora? Então foram vários questionamentos, assim, mas eu olho isso como algo muito bom, porque eu acho que agora a transição pros 40 vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil, porque dizem também que tem, né? Dizem não, né? Até na psicologia tem aí a questão da meia-idade e é muito perto dos 40, mas acho que vai ser mais fácil, por exemplo, justamente por conta do que eu vivi, né? Então, acho que foi uma crise boa nesse sentido, produtiva. Então, o meu não foi tão crise, assim, porque eu achei... Eu senti que estava batendo esse lance das exigências sociais, assim, mas como eu estava dando check na lista... Você, ai, nossa, cumpri, ufa. Tava realizando ufa, tudo. Né? Tá. Mas isso não era garantia nenhuma, de nada, entendeu? Eu acredito que respondendo essa pergunta da Fernanda, é muito interessante, a gente sempre... A gente tá vendendo peixe da gente aqui, né? Mas assim, o processo de autoconhecimento, o processo de autoobservação permite que a gente, não que tem hora que vem uma mudança de ciclo, a hora que você sente que aquele espaço não cabe mais, você tá ali na zona de conforto, mas tá te incomodando e bate aquele medo de tomar novas decisões, de mudar. É interessante que a gente sempre esteja em cada fase do desenvolvimento, porque é uma fase de desenvolvimento, apesar de ser uma fase conflituosa, Sim, é interessante a gente revisitar e fazer uma reflexão mesmo. Poxa, por que eu tô me sentindo assim? Quais são as minhas expectativas, né? Mais uma vez, a perguntinha básica, serve a quem essas expectativas? O que eu preciso mudar? Por onde eu posso começar? Porque de repente, não dá para estruturar e mudar tudo, mas o que tá me incomodando mais? É profissional? Nos 30 anos, eu tava no auge também, Marina, me identifiquei com você porque eu estudei psicologia, saí da faculdade, eu fui trabalhar na área de RH, que era uma área que tinha ali, naquele momento, que tinha mais facilidade, né? Gostei muito da área do RH, a gente trabalhou até, inclusive, juntas, né, Fernanda? Sim. Trabalhamos com treinamento, desenvolvimento, mas assim, eu nunca me imaginei dentro de uma organização, né? Eu nunca me imaginei ali. Eu vou falar uma coisa que parece meio pesado, mas assim... Não vou Fazendo falar. carreira, né? Eu não vou falar porque eu posso gerar uma polêmica. Não, mas fazendo carreira mesmo assim, dentro da área, né? Porque para muitos profissionais que se aposentam, crescem, se desenvolvem dentro do RH e tá tudo certo, mas para mim eu sentia que não era meu espaço, não era meu lugar e precisava fazer uma transição, mas eu não via meio, porque ali a gente tem que pensar na questão e tava muito infeliz. Você começa a se estabilizar também financeiramente e aí fica mais difícil você fazer isso. Fernanda, você pode falar mais do que ninguém, porque a Fernanda ainda ficou mais anos do que eu. A Fernanda foi para um cargo de gerência. Eu 20 anos em RH. A Fernanda foi total, gerente, né? de RH. Eu não cheguei nesse nível, porque chegou uma hora que, para mim, meu nível de frustração, de tolerar o ambiente, apesar de ter sido muito de aprendizado, eu senti que ali para mim já deu. E aí eu precisei pagar o preço por fazer essa mudança. Ou seja, eu fui trabalhar num hospital psiquiátrico e o salário era muito menor, mas assim, foi maravilhoso. Abriram-se outras portas, fui pra clínica. E aí você tava com 30? Trintou ali. Aí trintei ali, mas eu trintei... Eu já fazia terapia na época, mas eu trintei... Não foi suave. Hoje eu falo assim, né? Olha, passei, gente. Mas assim, não foi suave. Não é suave quando você tem esse período difícil. E aí, várias dúvidas, porque daí vem aquilo, né? Eu vou sair daqui, vou pra lá é novo, como que vai ser? Mas eu ainda, pra resumir, eu ainda estava atendendo não era aquilo que eu desejava. Eu não estava alinhada com aquilo que eu queria pra minha vida. Hoje eu me considero totalmente alinhada com o meu propósito, que é atuar na área clínica, que é atuar com um ser humano num outro contexto. Então, por isso que é importante, porque pra gente fechando essa... Porque, gente, olha, aqui é pouco tempo, é rapidinho. Então, por isso que você tem que ir lá no nosso Instagram, gente. No Instagram, é muita coisa. Mas, assim, a vida constantemente tem ciclos e fases que são turbulentas, que demandam da gente uma revisão, revisitar lugares, revisitar pessoas. Eu acho que as crises, elas são difíceis de passar, mas elas são necessárias. Né? São necessárias. É libertador. Muitas vezes um não que você fala, um sair dali é dolorido,
porque você tem que desapegar e deixar muita coisa pra trás, mas é libertador porque você vai realizar. Gente, eu quero ouvir a crise do 30 da Ana, que ela não falou ainda. Ana, como que Tá foi quase isso? acabando nosso Não tempo, eu lembra, quero ela saber. não lembra. Não chegou nos 30 ainda. Mas tudo bem, então a gente vai falar para as pessoas, né? Eu acho que para quem tá ouvindo a gente, né, Ana, acho que você pode até contribuir também. Bom, para quem passa por isso ou, né, está passando por isso, pode passar por isso, enfim, eu acho que aceitar que está vivendo esse período, né? Eu acho que é reconhecer que isso está acontecendo e começar a olhar para esses questionamentos que estão vindo, porque eles são importantes, né? Então, você está vindo uma questão relacionada à carreira, uma questão... Então, assim, o que é que eu vou fazer com a minha carreira? Então, eu não estou no lugar que eu gostaria, eu quero ser promovido, o que eu preciso fazer? Quais são as metas que eu preciso colocar? Quais são as metas que eu preciso colocar a curto, médio, longo prazo? Ou eu quero casar, então, assim, eu preciso me ajustar financeiramente? Ou por exemplo, pra principalmente que nós conversamos bastante hoje, que é bem interessante, assim, não deixe que coloque, é um clichêzão que eu vou falar, não deixe que coloque prazo de validade nos seus sonhos, nos seus desejos, porque você com 30 é um ciclo, com 40, com 50, com 60, 70, 80, 90, Nossa, enquanto gente, ainda mais hoje em dia, você né? estiver vivendo, você tem ali que encontrar uma forma de reinvestir a sua energia psíquica nas coisas que vão fazendo sentido, porque as coisas vão mudando. Aí você vai reajustando inclusive até naquele que a gente disse que tem uma validade, infelizmente, pela medicina maior. É assim, se teu grande sonho é ser mãe, né, é ter um filho, quais são os outros caminhos? Repensar esses caminhos, se não é uma possibilidade biológica, por exemplo, né, quais são os outros caminhos que existem e o quanto você está aberta para passar por ele e para investir energia nisso. Ou então, até às vezes, não é nem nada tão grandioso. Porque às vezes, gente, a gente quer mudar, fazer uma transição de carreira, mas às vezes eu quero fazer uma tatuagem. Estou com 45 anos, quero fazer uma tatuagem. Quero fazer polidense. 30 anos. Quero pular de paraquedas. Mentira, gente. Quero fazer... Gente, é vida pulsando e a gente precisa encontrar novas formas de coisas que façam sentido pra gente. Que tragam pulsão de vida, que tragam vida pra vida. Então, não importa a idade. Idade é um prazo de validade que as pessoas colocam. E se a gente se enquadra dentro desse prazo de validade, a gente vai limitando as nossas expectativas. No final das contas, gente, o lance é você olhar para si. Você tá com crise, você pensa nessa crise, o porquê que isso tá acontecendo. Faça terapia, certo? É porque dentro da terapia você vai tomando consciência do que é essa crise. Porque muitas vezes ela vem, né, num formato ali, ela vem numa coisa ali, mas... nebulosa, né? Você tem que investigar. Eu acho que o mais importante é isso, né? Isso. Aceitar que isso está acontecendo, reconhecer, encarar, ver o que é possível modificar e às vezes vai ser a longo prazo, mas dá para se fazer, né? Muita coisa. Então acho que é olhar para tudo isso. E o que a Ana falou é muito interessante, porque você não vai saber assim, eu tô triste, tô sem energia, tô cansada, você vai assim, eu acho que eu tô com uma crise dos 30. Não, você não consegue identificar muitas vezes isso, né, Ana? O que é essa crise? Porque para onde que ela tá apontando, né? Para onde que ela tá apontando? Qual que é a questão ali que tá envolvida? Muitas vezes a gente não tem clareza disso, né? A gente precisa de ajuda para enxergar. Na terapia, Sim. Bom, gente, para encerrar, né, acho que dizer tudo isso, né, aceitar, reconhecer esse momento, analisar, e acho que é isso que a gente queria deixar de mensagem para vocês. Muito obrigada, né, por ter ficado com a gente. Acompanhe o nosso podcast no Instagram. No Instagram, que a gente com certeza vai colocando mais conteúdos e interagindo com vocês. É super importante a participação de vocês, @fogonodivan. Pode, gente. Pode. Pode. Aê! Fogo no divã! Fogo no divã!